Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos que toda a história do Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, falava da vinda de Cristo. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento simbolizava a vinda de Cristo. Era uma sombra do que seria a vinda de Cristo. Quando você lê no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, aqui a epígrafe do texto fala assim, ó: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. É Hebreus capítulo 10, por quê? Porque o 10 é Jesus, que ele é os 10 mandamentos. E olha o que diz, ó, Hebreus capítulo 10, diz assim, ó: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios. Então, tudo que aconteceu na lei no Antigo Testamento era uma sombra do que seria a vinda de Cristo, ou seja, uma alegoria. Quando você lê aqui Hebreus capítulo 9, versículo 9, faz uma pergunta, ó: o que é uma alegoria? Para o tempo presente. A alegoria do passado era para o tempo presente. Então, tudo que acontecia no Antigo Testamento era símbolo da vinda de Cristo. Por exemplo, lá fala para eles guardar o sábado, que era o 7º dia. Era a lei para o judeu guardar o dia de sábado, não podia trabalhar, fazer nada, era santíssimo dia de sábado. Por quê? Porque o sábado simbolizava a vinda de Jesus, porque Jesus ele é o 7º Espírito de Deus. Quando você vai no Apocalipse 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. E Jesus ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando os 6 Espíritos de Deus falam, o resultado é o 7º Espírito, que é Jesus. Por isso que todo judeu, quando guardava o dia de sábado, era simbólico, e ele estava dizendo que ele cria na vinda dos 7 Espíritos para nos salvar, de Jesus Cristo. E quando você vai no Antigo Testamento, os judeus era proibido comer carne de porco, porque o porco era considerado imundo. Também era simbólico, porque todas as nações em volta comiam carne de porco. E o porco era usado como um símbolo de pecado. Por quê? Porque o porco você pode dar banho nele, deixar ele limpinho, que ele vai lá e rola-se na lama. Assim era todos os estrangeiros em volta, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, depois ele ia lá e se enrolava no pecado. Entendeu? Então, o estrangeiro simbolizava o porco. Todo aquele que comia carne de porco era considerado imundo, era simbólico. E quando você vai aqui no livro de Atos, quando Jesus veio, Jesus quebrou esse paradigma. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, então não havia necessidade mais. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então já havia cumprido a lei, Jesus veio e já tinha sacrificado por nós, ele já purificou. Então hoje você pode comer carne de porco, não tem nada a ver. Não precisa de você guardar dia de sábado, não trabalhar. Por quê? Porque o sábado era apenas um símbolo. Quando Jesus veio, ele cumpriu essa lei. E ele é o Senhor do sábado. O sábado simbolizava a vinda de Cristo. Hoje, toda vez que você invocar o nome de Jesus e lutar com todas as forças para obedecer os 10 mandamentos, você está adorando o sábado. Porque Jesus, ele é o Senhor do sábado, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Então, amar a Deus, adorar o sábado, que é Jesus, é obedecer os 10 mandamentos. Se você não fizer isso, você é falso. Amém? Bom dia, a paz do Senhor.